Fala rapaziada, bom dia pra você, amigos do canal JSTV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço por gentileza pra você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias aqui pra você ficar super bem informado, em parceria com o canal Gol TV, o JSTV também tá aqui pra deixar você extremamente bem informado, tá bom rapaziada? Olha só, vamos direto ao ponto, vamos aqui falar sobre o treino, mas antes de ir direto ao ponto, né? Como a gente sempre pede, além do like, além de se inscrever, a gente pede para você deixar um comentário logo no começo do vídeo. Por que eu peço isso? Porque a partir de agora a gente vai ler os seus comentários, meus amigos. É isso, ó. Deixa eu ler aqui, Reginaldo. Tá com a gente aqui o Reginaldo Daltro. Boa noite, Jonas. Se não mudar a postura dos jogadores em campo com raça e variação tática, o Bahia vai cair. Calma, cara. Calma, foi o que eu falei no vídeo da Gol ontem, né? O Bahia precisa ligar o sinal de alerta. O Grupo City, ele se recusa a ligar o sinal de alerta, né? O Girona caiu. Você tem alguma dúvida que o Bahia pode ir pro mesmo caminho? Lá na La Liga. Tu acha que seria diferente? Então, cabe ao torcedor não deixar que isso aconteça. Cobrar, não pode deixar isso acontecer. Tenho certeza absoluta que a pressão exercida pela torcida do Girona lá na Espanha é infinitamente menor do que a torcida do Bahia pode fazer aqui no Brasil. Tá? Então a gente não vai deixar chegar a esse ponto. Por mais que tenha um monte de passapano, influenciador aí, a gente não vai deixar chegar não vamos deixar chegar a esse ponto, tá bom? O Lino Gonçalves bota aqui, o que vai acontecer com o Rogério Ceni se ele continuar até o final do ano falando sobre o possível rebaixamento, tá? O Antônio Sampaio, ele bota, boa noite Jonas, Deus abençoe, valeu pelas análises corretas, valeu irmão, abraço. O Gilmar Carvalho, ele deixa a seguinte mensagem aqui, ó, Jonas, não dá pra comparar o Girona com o Bahia. E se não contratar, vai correr riscos. Campeonato muito equilibrado. O City está devendo no campo. E se o campo não tiver bom, não tem dinheiro também. É verdade, né? E o Paulo Dias, ele mandou aqui, você concluiu com este comentário a realidade do nosso Bahia com o Grupo City. Dito isto, não adianta ser sócio e estimular as ideias deles. E uma última mensagem aqui, tem mais mensagens, evidentemente, mas eu vou ler uma última mensagem para a gente poder ir para nossas informações, é do Al Costa. O Al Costa fala o seguinte, Jonas, olha só essa mensagem dele aqui, quero falar sem paixão e sem fanatismo. Acho que toda a SAF, esse sistema SAF, não veio para enaltecer o futebol. Sendo uma empresa com CNPJ e obrigações tributárias e a atenção dos seus diretores é visar lucro. As parcerias só se manterão de pé enquanto o caixa estiver enchendo. Se a seta apontar para baixo, houve uma notícia, aliás, se a seta apontar para baixo, houve uma notícia de um grande prejuízo contábil com esse grupo. Logo, eles olharão para onde vai poder cortar custos e aumentar a receita. Por isso, grandes jogadores que passaram por aqui nem esquentaram o corpo em campo. Foram negociados para fora com meses de contrato. Ou seja, a lógica é lucrar ao máximo. Posições em campeonatos e até mesmo títulos não estão na discussão do Grupo City. Cara, eu concordo muito com você, Al Costa. Concordo muito, eu vou até aqui comentar, eu vou botar aqui, ó, concordo muito com você, cara. Eu acho que passa por isso mesmo. Eu acho que vai ser, é isso aí. Eu acho que o único que pode salvar o Bahia de mais um ano pífio é o seu torcedor, fazendo cobranças, é a gente aqui efetivamente cobrando o que tem que ser cobrado, porque é nítido que tem muita gente que prefere o like, a visualização, a monetização, do que ver o clube cobrar, né, para que o clube possa efetivamente estar em outro patamar. Mas a gente aqui, que somos totalmente independentes, e a Gol deixa que eu faço isso aqui de forma excepcional, vamos dizer assim, a gente vai lutar até o final para que nós possamos, de alguma forma, não deixar que isso aconteça, tá? Porque eu sei, cara, e você sabe também, que se o Bahia chegar na reta final do Campeonato Brasileiro e chegar ali brigando para não cair, cara, é um campeonato que, eu vou dar um exemplo claro pra vocês. Hoje tem jogo, né? Jogo difícil contra a equipe do Curitiba. O Bahia tá com 23 pontos, né? 22 pontos, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que o Bahia tá com 22 pontos no campeonato. E os times que estão beirando a zona de rebaixamento, só pra você ter uma ideia, os times estão com 3 pontos de diferença do Bahia. 3 pontos apenas. 3 pontos apenas. Aqui, ó. O Bahia ainda tá ali em cima, né? Na 7ª colocação com 23 pontos. Pra você ter uma ideia, o Vasco que jogou ontem, enfim, tá com 3 pontos a menos. O Corinthians, que venceu ontem, tá com 2 pontos a menos, é o 15º. Então o Bahia entra numa zona de perigo enorme, tá? O Bahia precisa vencer o Curitiba, ou pontuar contra o Curitiba para poder chegar aí a 24 pontos, e aí ganha uma gordurinha ali, né, dos times que estão do outro lado ali da tabela, e na próxima rodada o Bahia enfrenta o Botafogo em casa e não pode perder pontos pro Botafogo. É inimaginável perder pontos para o Botafogo. Não tem, a gente não consegue cogitar a hipótese, vamos dizer assim, de perder pontos para a equipe do Botafogo, tá bom? Meus amigos, olha só, o empresário confirmou pra gente, tá, que o Evander quer voltar pro futebol brasileiro.
Baita jogador o Evander. Ele não tem muita grife. Ele saiu do Vasco da Gama aqui e foi direto, deixa eu só confirmar se ele foi direto para os Estados Unidos, mas eu acho que sim. Ó, saiu do Vasco e ele foi para Dinamarca. Se você tiver uma curiosidade de ver os números dele na Dinamarca e na MLS, são números relevantes pra caramba. E ele tá... O grande problema é que ele tá valorizado. O Evander está valorizado. Esse é o grande problema. A grande questão, vamos dizer assim, em princípio São Paulo também tem interesse em contar aí com o jogador, tá? E o Bahia também monitora. E aí foi confirmado pelo representante. Vai ter gente que vai desmentir, vai ter gente que vai de alguma forma tentar diminuir a informação, mas o Bahia procura urgentemente um substituto eventual para o Everton Ribeiro. Procura urgentemente. E o Evander surge como essa possibilidade. Apesar da pouca idade, entre aspas, né, ele tem 27 anos, não é mais jovem, mas com 27 anos ele tem uma experiência vasta. Ele é o típico jogador que o Bahia quer pro meio campo. Um cara que cria, um cara que finaliza, um cara bom de bola parada, um cara que sabe fazer o gol. Vou trazer aqui só os números dele rapidamente para você, né? Só na MLS, tá? Só na MLS. Aqui, ó, o desempenho dele antes da MLS, né, lá na Dinamarca, foram 50 gols e 38 assistências. No Portland, que foi o primeiro time dele lá na MLS, foram 61 jogos, 26 gols e 22 assistências. Praticamente, em todos os gols aí do Portland, ele participou. E agora no Cincinnati, ele tem 60 jogos, 31 gols e 26 assistências. Os números estão ainda maiores. Então, conversei com o empresário do jogador, com o representante, um dos representantes, que deixou claro que o atleta quer voltar para o futebol brasileiro. E aí eu perguntei sobre as duas equipes. Ele falou, existem equipes, e essas que você citou, está de olho no jogador. Ele deixou entender que tem mais equipes também de olho no atleta. E, evidentemente, né, com todo respeito ao representante, ele joga o jogo, tudo em prol do atleta, né? Então, assim, uma coisa eu tenho certeza, se for por esses valores aqui que tá exposto no Transfer Market, o Bahia não vai fazer negócio. Ou não sei, pode surpreender também. Mas por esses valores aqui que tá constando entre 12 e 13 milhões de euros, eu acho muito difícil. Mas eu acho que o Grupo City está devendo uma grande contratação. Tá? Parece que colocaram o doce na boca da criança na chegada do Everton Ribeiro e depois só trouxe bagre. Tá devendo uma grande contratação. Não sei se você, torcedor, considera o Evander uma grande contratação, mas é um jogador muito útil. Eu tenho certeza absoluta que, tirando Palmeiras e Flamengo, ele seria titular em qualquer time do futebol brasileiro. Joga demais. Eu acompanhei ele desde a base. Acompanhei ele desde cedo lá na base, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui com você é sobre o Doria. O Doria tá livre no mercado. O Doria pediu rescisão com a equipe do São Paulo. Ele errou em algumas partidas e aí ele acabou, de alguma forma, sendo ameaçado os seus familiares foram ameaçados por torcedores aí do São Paulo e ele não aguentou pressão e pediu para deixar a equipe paulista, tá? Ele que chegou há pouco tempo, tá? Ele não tem muito tempo de lá de São Paulo, não. Eu vou trazer os números dele aqui de São Paulo, só para você ter uma ideia. Pelo São Paulo foram 29 jogos apenas. 29 jogos apenas. Ele que tem passagens pelo Atlas, pelo Marseille da França, pelo Granada da Espanha, além do São Paulo, né? Pelo Atlas do México e o Santos Laguna, que foi a última equipe dele, onde ele fez 189 jogos. E vai ficar livre no mercado. Eu acompanho o Doria também, desde a base do Botafogo. Ele foi convocado para a seleção brasileira de base sub-20, sub-23 e teve uma convocação para a seleção principal. É um jogador experiente, é um jogador com passagens por muitas equipes relevantes. Ele deixou o futebol mexicano ali muito a contragosto dos seus clubes, porque ele quis voltar para o futebol brasileiro e ele pediu para sair do São Paulo. Será que seria uma boa? Será que seria uma boa ter esse jogador experiente, que é experiente, mas não é velho, tem 31 anos. Ele tem uma jogada aérea muito forte, ele não é um jogador pesado, vamos dizer assim. É um jogador que tem uma certa velocidade, tem uma saída de bola muito boa, tá? E ele é canhoto. Então o Doria ficando livre no mercado, eu acho que seria uma boa pedida de um zagueiro experiente que joga pela esquerda, apesar que o Bahia tem Ramos Minga e tem o Luiz Gustavo, né? E aí o Luiz Gustavo não consegue jogar, mas ele joga pela esquerda e ele joga pela direita também, tá? Inclusive, em alguns momentos no São Paulo e no Botafogo, ele quebrou o galho de lateral esquerdo também. Então surge aí uma possibilidade. Aí você botar Bagre, João, cara, não acho ele Bagre. Eu acho ele um bom zagueiro. Só que no São Paulo errou, né? São Paulo não tá bem, realmente. Ele teve um lance lá que ele foi tentar sair jogando de forma rebuscada. Eu acho que ele foi olhar para um lado e tocou pro outro, alguma coisa dessa. Deu no pé do jogador adversário que fez o gol. E aí a torcida foi pra cima dele, ele pediu rescisão, vai ficar livre. Chegando de graça, cara. Chegando de graça, pô. Né? Já tá com o David Duarte, já tá com o Canu. O cara chega de graça, né? Vale o risco, ou não? Deixa nos comentários aí, eu quero saber a tua opinião. E no vídeo de amanhã eu vou comentar cada opinião de vocês sobre o zagueiro Doria. Beleza? Você que tá comigo aqui no JS TV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias, pra você ficar super bem informado. Forte abraço, saudações, tamo junto. Valeu!